Bem-vindos ao Radar das Seleções. Eu sou o Mac, esse é meu parceiro Rick. Finalmente, hein? O tão Finalmente chegou o dia. aguardado dia 18 chegou, saiu a convocação da seleção para a Copa do Mundo. O Ancelotti anunciou os 26 convocados. Então finalmente chegou, né? A ansiedade era grande, depois de um evento longo, finalmente temos nossos 26 convocados para a Copa do Mundo, com novidades, né? O Alisson do Liverpool é, já era um nome óbvio, já era um nome garantido na Copa do Mundo. É o melhor goleiro que nós temos na geração, né? Em alto nível, né? Pouca oscilação na minha visão em relação a desempenho. Né? Tem tido alguns problemas físicos, mas para mim o desempenho dele é inquestionável. Então a gente tem um goleiro que é inquestionável e outros goleiros ali que estão mais ou menos no mesmo nível, um pouquinho melhor que o outro, mas se você pegar na rede de todos os goleiros, o Alisson é o único que, assim, pode dizer que é 100% garantido que é seu titular, em condições normais, em condições 100% fisicamente, é ele e não tem outra escolha. Ederson do Fenerbahçe foi o goleiro, o segundo nome anunciado. Também era um nome previsível, né? Fez parte do ciclo junto com o Ancelotti, do ciclo como um todo, né? Foram dois dos três goleiros que mais tiveram convocações, né? Até pelo alto nível, né? Pouca gente lembra, mas foi justamente neste ciclo que o Ederson ganhou a Champions League e ganhou o prêmio de melhor goleiro do mundo. Ok, que as últimas duas temporadas ele teve uma queda técnica, mas ele tem todo um contexto de experiência, de hierarquia, né? E de solidez, né? Questão de constância, né? O Nos ciclo é muito últimos, longo, né? O na ciclo é carreira. muito longo, 4 anos, né? Então, pegando desde o começo ali, pós-Copa do Mundo de 22 até agora, é o que você falou, ele ganhou a Champions League, ele teve grandes partidas, teve o auge dele, agora tá um pouco mais abaixo, tá na Turquia, mas ainda assim tem a experiência de ter disputado uma Copa do Mundo, né? Então pesa bastante essa questão, que nem a gente tinha comentado nos vídeos anteriores, né? Que é importante ter um goleiro que é experiente, que tocou Copa do Mundo até para ajudar os companheiros. Perfeito. E o terceiro goleiro, que foi para mim uma surpresa, né? O Everton do Grêmio. Saíram algumas notícias, né, ao longo do dia de que ele poderia pintar na lista, mas eu particularmente falei, não, deve ser só um debate, cogitação, né? Deve ter levantado a bola do nome dele. Mas imagino que ele vá no lugar do Bento ou do Hugo Souza que fosse. Mas não, surpreendeu o Everton convocado para a Copa do Mundo, justificou o Ancelotti, que é uma questão de experiência também. E eu entendo que talvez seja uma questão, uma dúvida, pô, o Alisson não está 100%, não sei como é que ele vai voltar nesse período que ele esteve lesionado, o Ederson passa por algumas oscilações, vou levar um terceiro goleiro que participou deste ciclo também, mas participou do passado, esteve na última Copa do Mundo, já jogou nesse ambiente, então não seria algo novo para ele. Então tem esse quesinho de hierarquia também, né, de confiança. E também o histórico recente dos últimos 2 meses do Everton. Não acompanhei a fundo, realmente assisti todos os jogos do Grêmio, mas um ou outro que eu assisti, até acompanhando um pouco por melhores momentos, feedback de torcedor, ele tem tido bom desempenho, né? Eu assisti esse último jogo contra o Bahia, de fato ele foi bem. Teve o pessoal comentando que ele foi bem contra o Flamengo também. Então, tem esse histórico recente, atrelado a, a essa questão hierárquica e também ao mau momento, né, que vivia o Bento, que vivia o Hugo Souza, até certo ponto bastante questionáveis nessa reta final de ciclo, que proporcionou o Everton a voltar para a lista. Então, tem a questão de ter bastante clean sheets nos últimos jogos também, né? Que é uma coisa que pode ser considerado bastante, né? Consistência, né? Não tá recebendo, não tá levando gol, tá fazendo boas defesas, então mostra que ele tá sendo importante na partida, mostra que ele tá com uma taxa boa de defesa, uma taxa de evitar gol boa. Então acaba somando mais a experiência, a questão de ir com três goleiros que já disputaram Copas do Mundo. Então a gente não vai estar com. O Alisson e o Ederson não tá bem fisicamente. Então a gente vai ter um goleiro que já teve ambiente de Copa do Mundo, que é um goleiro experiente, é um goleiro mais velho. Então acho que por esse lado o Ancelotti deve ter conversado com o Tafarel, ou o Tafarel conversado com o Ancelotti e passar essa informação. Que precisava de um goleiro mais consistente, um goleiro mais velho, experiente, se precisasse, né? E desde a última data FIFA, né, que se encerra ali no final de março, de abril para cá, no caso, o Everton tem 12 partidas pelo 14, perdão, 14 partidas pelo Grêmio, 7 gols sofridos, né? É um gol a cada 2 jogos e 9 jogos como clean sheet, né? Ou seja, 9 jogos sem ser vazado. Então, bons números recentes também, né? Contra equipes fortes também nesse meio período. Então, assim, na dúvida que ele tinha do terceiro goleiro entre os outros que foram convocados para o ciclo, acaba vindo esse nome justamente. Então, cresceu desde a data FIFA de março
existia dúvida ali também por conta de algumas falhas, né, que os outros goleiros tiveram também. Então acaba gerando esse ponto positivo pro Everton para ele assumir essa terceira vaga. Defensores, o Ancelotti já começou chamando em ordem alfabética. Alexandre do Flamengo também é um ponto bastante questionável. Pelo momento que ele vive no Flamengo, não é dos melhores, apesar de ter vivido um 2025 muito bom, né, na conquista da Libertadores, do Brasileiro pelo Flamengo. Para mim, ele fez um ótimo jogo contra o PSG na final do Mundial de Clubes ali, mas depois disso, realmente, a queda técnica dele foi significativa, até por isso eu não coloquei ele na minha lista. Mas também eu entendo que, assim como os goleiros, tirando o Alisson dessa soma, assim como os goleiros à lateral esquerda, qualquer um que fosse também, não, eu acho que tá todo mundo no mesmo bolo. Não tem muita. Onde correr, né? Vamos falar assim, não entendi. Não tem muito pra onde correr nesse bolo. É todo mundo no mesmo nível, É, um acima não e os tem. outros no mesmo nível. Não tem um nome consolidado, né? Unânime. Vamos falar assim, não tem Sim. um unânime. Então, o Alex é tranquilo também, é um homem de confiança do Ancelotti e torço para que na Copa do Mundo, esse mês de Copa do Mundo, ele vá bem. Vamos de Bremer. Bremer convocado, é o primeiro nome na lista sendo zagueiro também. Tem muito para onde fugir, um dos melhores zagueiros do mundo, na minha visão. Acho o Bremer. É que a gente está muito bem servido de zagueiro, tá? E é isso que o Militão não foi chamado por lesão. Pô, a gente tem Marquinhos, Gabriel Magalhães, Bremer também, um dos melhores zagueiros do campeonato italiano, melhor zagueiro da Juventus, assim, em altíssimo nível, assim, pô, não tem muito questionamento também. Acho que a questão na zaga é todos os zagueiros, os titulares e de mais nove consolidados, né? Acho que a gente tá bem na linha defensiva ali da zaga. O Militão, infelizmente, foi cortado por lesão. Seria um grande nome, porque é um jogador versátil também, vai fazer uma falta, mas acho que os nomes que foram convocados a gente tá bem servido, então a gente não tem muito que se preocupar com essa parte defensiva. Perfeito. O Danilo já era aquilo que a gente falou todas as vezes que a gente cita ele em questões de convocações, cara. Ele tá indo como nono defensor, ele é alternativa em caso de suspensão, lesão dos dois laterais esquerdos, dos dois laterais direitos. Então ele é a última alternativa, ele é o Coringa. E também tá indo muito pelo grupo. O Ancelotti acredita que ele, fazendo parte do dia a dia, vai conseguir ajudar os mais jovens ali durante o período da Copa do Mundo, né? Então tem essa questão de experiência, questão de liderança e questão da polivalência tática, né? E era um nome que ele mesmo já tinha adiantado que ele estava convocado. Eu ia comentar isso. O Danilo era o 100% garantido, porque a própria entrevista o Ancelotti falou, o Danilo tá na Copa, gosta muito dele, o Danilo exerce papel de liderança, que nem você falou. É um nono defensor, mas é um jogador versátil que, se precisar no momento de lesão de alguém, suspensão de alguém, ele vai ser um jogador que vai cumprir esse papel. Vai estar como backup e vai entregar alguma coisa, porque o Ancelotti gosta muito dele e confia muito nele. Sim. E Douglas Santos, do Zenit, outro lateral esquerdo chamado, a gente complementa ali Alexandre e Douglas Santos, os dois laterais esquerdos, e foram os dois que mais se encaixaram dentro do sistema do Ancelotti, então já era também sabido que iriam os dois. O Douglas Santos até me passa um pouco mais de confiança que o Alexandre dentro do sistema, as partidas que o Douglas fez na seleção me agradaram um pouco mais. Também é um lateral burocrático, a galera que está achando que ele vai jogar igual o Roberto Carlos jogava, se engana. Ele vai ser o lateral que não vai comprometer. Né? E a gente tem que entender que não existem mais laterais desse tipo dentro do plantel de possibilidades. Então, o que a gente tem em mãos? São dois laterais que vão agregar o sistema. E o Alexandre e o Douglas Santos agregam bem. Na minha visão, o Douglas Santos até um pouco melhor. Mas tá tranquilo também. O Douglas Santos acho que é um jogador obediente tático, né? É um jogador que vai seguir aquilo que o Ancelotti passar para ele e ele vai fazer o bom papel. Ele vai desempenhar, você vai ter que não subir, vai ter que ficar um pouco mais para trás, ele vai ficar. Você vai ter que tentar sair um pouquinho mais, ele vai tentar fazer. Então, ele vai seguir, é um jogador obediente tático, um jogador que vai fazer o que você falou, lateral básico. Ele não vai despontar uma coisa diferente, um lançamento de três dedos, um passe vai quebrar muita linha, diferente, mas vai fazer o básico e um básico bem feito. Então, eu gosto muito do nome dele, acho que foi uma boa escolha e é legal ter ele na seleção sim. Eu vi muita gente criticando no jogo contra a França, que ele tem medo de jogar. Gente, é isso aí, o papel dele é isso aí. E eu vou pegar até exemplo a fala do Marcelo Beckler, da TNT Sports, como ele comenta. O mundo do futebol está em deficiência de laterais. Você pega os principais times do mundo, os quatro semifinalistas da Champions. O Arsenal joga com dois zagueiros nas laterais. O Atlético de Madrid tem o Llorente, que é meio campista na lateral direita, e o Ruggeri, que é um ala pela esquerda na lateral direita, e também o Ruggeri não é uma primeira prateleira. Né? Muito longe de primeira prateleira. Você pega o outro semifinalista, Bayern de Munique, Stanisic é um zagueiro jogando de lateral e o Leimer é um meio campista jogando de lateral.
Talvez o único time que tenha realmente é o Hakimi e o Nuno Mendes do Paris Saint-Germain, mas com a ausência do Hakimi, quem que jogou? Um volante na lateral direita. Então, é o que tem. Você pega as principais seleções do mundo, o Kimmich, que é volante, ele sai da melhor posição que ele pode entregar para jogar de lateral direito. A Argentina foi campeã do mundo com Molina e Tagliafico, que são dois laterais ok, né? Então, é a realidade. As últimas campeões do mundo, a Espanha foi campeã do mundo com Capdevila, a Alemanha foi campeão do mundo com Roved, zagueiro destro, jogando na lateral esquerda. E Lan na lateral direita, sendo que ele inicia a Copa do Mundo de volante. Ele já jogava de volante até no Bayern de Munique. Em 2018, a França ganha a Copa do Mundo com Pavard e Hernandes, dois zagueiros nas laterais. Então, é a realidade. São dois zagueiros. O que tem que acontecer? Os laterais são dois laterais que não comprometem. Então, Sim. eu acho que a gente cumpre bem o papel ali. É Gabriel, muito perdão. deficitário mesmo a questão lateral. Que nem você comentou. Em muitos times, quem tá jogando de lateral não tem mais aquele cara que é só lateral de ofício. O jogador é só híbrido, é duas posições. Então, é uma coisa que é do futebol que mudou aí. E muitos jogadores estão se adaptando para jogar de lateral justamente na ausência. E tá fazendo bom papel de laterais. Eu acho que é uma coisa boa, positiva isso. Perfeito. Gabriel Magalhães é o outro zagueiro anunciado do Arsenal, né? E aí também unânime, né? Sim. Para mim é o melhor zagueiro do mundo da atual temporada. Finalista de Champions, pertinho de ganhar uma Premier League depois de 24 anos, né? Que o Arsenal não vinte e ganha, dois anos. 22 anos que o Arsenal Sim. não ganha. Então tá pertinho de ganhar uma Premier League altíssimo nível. Para mim é world class, não tem muito pra onde fugir. Também concordo. E Banhas do Awali, ele vai para substituir o Militão, né? Nesse defensor que tem a capacidade de jogar tanto de zagueiro quanto lateral. E o Ibanez do Awali, ele, pô, tem jogado bem na Arábia, né? Ele tem se tornado o ídolo lá na equipe saudita, né? Tem desempenhado muito bem. Não é à toa que ele é bicampeão da Champions Asiática, sendo um dos líderes daquele elenco, um dos capitães do time do Awali e jogando em um alto nível. E para mim, na data FIFA de março que ele joga, ele entra contra a França e começa a titular contra a Croácia, eu achei que ele foi bem. Eu falei, opa, não, se o Militão não for. É claro que o nível do Militão pro Ibanez é bem distante, mas a gente tá bem suprido ali, não tem nenhum ponto negativo. Né? Eu gostei da convocação do Ibanez e, como eu até tinha falado adiantado, também estaria na minha lista. Então, e o Banhes tem aquela questão que ele é bom de saída de bola, né? Um jogador seguro nessa questão. Faz duas posições, então acho que o Ancelotti pensou bem, não vi ele de fora na lista. Depois das lesões eu não vi ele de fora na lista, até que nas ambas listas, tanto a sua quanto a minha, ele estava presente. Léo Pereira do Flamengo foi outro nome anunciado. Também era um nome com a bola cantada, né? Muita gente, depois da ausência do Alexandre Ribeiro, que passou ao longo do ciclo, né? De alguns problemas físicos, depois virou reserva do Lille. O Ancelotti buscava esse zagueiro canhoto, né? Para ser reserva do Magalhães, testou o Beraldo, e por último o Léo Pereira, e aparentemente o Léo Pereira agradou, né? Tô que ele jogou 90 minutos os dois últimos jogos, contra a França e Croácia, né? Em certa Sim, forma, é meritocrático. Não é um cara X que apareceu lá do nada. Léo Pereira fez um ótimo 2025 pelo Flamengo, né? Para mim foi o melhor zagueiro do futebol brasileiro na temporada passada e já vinha de bons anos também pelo Flamengo. Né? Ele é bicampeão de Libertadores 2022, 2025, titular absoluto, um dos maiores zagueiros da história do time. Né? E tem essa questão de saída de bola, né? Questão de construção de jogo ali para ser esse reserva do Gabriel Magalhães. Esse talvez seja o único nome que eu mudaria assim, que eu falo, pô, eu senti falta de alguém ali. Senti falta desse cara ali. Então, eu teria trocado pelo Thiago Silva, mas eu também compreendo completamente a convocação do Léo Pereira. Não acho nenhum absurdo também o nome dele estar presente ali. ele entregou pra estar aí, né? Então, assim, o Thiago Silva seria pela questão de experiência, a gente pode até pensar nisso, mas não é completamente fora da casinha ele ter chamado o Léo Pereira, assim, não é um zagueiro que tá mal, não é um zagueiro que tá entregando jogos, então acho que teve o mérito de estar ali. Então, Sim. tem muito que valorizar a convocação dele. Marquinhos do Paris Saint-Germain é outro zagueiro, e assim como o Gabriel Magalhães, para mim é unânime, já é um zagueiro campeão de Champions League na temporada passada sendo capitão, já vai mais para uma final de Champions nessa temporada, pode ser bicampeão sendo capitão da equipe do PSG. Para mim é um dos melhores zagueiros do mundo também, o pessoal critica muito ele, mas eu gosto muito do Marquinhos, para mim não tem nem muito para onde alongar esse diálogo, né?
É unanimidade. Apesar de ter críticas, mas podia ter feito isso na Copa. Como sempre, na derrota sempre vai ter críticas, mas pelo que ele joga, pelo que ele entrega, não tem como você tirar ele da seleção. Seria um absurdo não ter ele na lista da seleção. E o Wesley da Roma é o último nome, também bola cantada, né? Até com a lesão do Wanderson, que era um cara que ao longo da era Ancelotti disputou posição com o Wesley. O Wesley acaba ganhando a posição e também de uma maneira meritocrática, né? O campeonato italiano dele, por mais que outra posição sendo jogado, é muito positivo no sistema defensivo. Não vejo fora também. Meio-campistas, comecemos com Bruno Guimarães do Newcastle, também o nome também era previsível, um dos melhores volantes do mundo na minha visão, né? É o titular com o Ancelotti, para mim teve um crescimento muito significativo, talvez o jogador que mais teve esse crescimento de desempenho com o Ancelotti, né? Também altíssimo nível. Sim, sim. Jogador que quebra linha, jogador que tem um bom Casemiro passe, não ficaria de fora, não. Casemiro do Manchester United, esse primeiro volante que o Ancelotti quer, que é um primeiro volante de realmente destruir jogadas, mas que também tem a capacidade de diagonal longo, igual o Casemiro tem, é um homem de confiança, trabalhou com ele no Real Madrid, né, então também era um nome previsível e ponto positivo, né, terminou a temporada muito bem pelo Manchester United, ótima temporada 25-26 dele, saindo até como um ídolo recente do clube, né, A bem, torcida pedindo, né? A torcida bem implorando pra ele ficar lá, né? valorizado. A torcida fez uma despedida bonita pra ele, falando pra ele ficar one more season, né? Então, ele sai do clube com uma boa passagem, uma passagem que vai ser lembrada. E é um cara que, querendo ou não, você bate o olho e fala, pô, querendo ou não, não teve muitas conquistas significativas pelo Manchester, não vai sair como o ídolo, né? Mas é um cara que teve respeito pelo time e sempre jogou muito Sim. bem, né? A maioria das vezes, né? 90% das vezes jogou muito bem, né? Teve um bom desempenho, criou essa identificação, então sai muito bem agraciado de lá. Danilo Santos, do Botafogo, foi outro nome do meio-campo, pediu passagem, né? Não tinha como. O 2026 do Danilo é muito positivo, é um cara versátil, joga de 5, de 8, pisa na área, joga de 10 também. Né? Tem um jogo até recente do Botafogo que ele jogou como esse meia mais criativo. E em relação ao Andrei, ele passou na frente, não tinha como. O Andrei, Tem que era o como, nome né? que a gente imaginava que estaria na Copa do Mundo, a data FIFA de março foi determinante, né? O Danilo sendo convocado para repor o Bruno Guimarães, jogou ali o que ele jogou contra a França e Croácia e passou à frente, ele não tinha como. Não me surpreenderia do Danilo ser assim o 12º jogador que vai ter bastante minutagem na Copa, que vai entrar em todos os jogos. Eu acho que ele vai ser um jogador muito utilizado e se algum dos outros volantes ou meias não for bem, ele pode se tornar um titular, aquele cara que ganha titularidade no meio da Copa. Acho que ele tem essa projeção, até pela característica dele de pisar muito na área, de ter uma boa finalização. É algo que é perfeito para surpreender o adversário, um jogador que chega, um meio-campo que chega na entrada da área e chuta e tem um chute bom e que nem mostra a fase dele artilheiro no Campeonato Brasileiro. Fabinho do Al-Ittihad foi outro volante, né? E aí ele também foi muito pela questão de ser um volante espelho do Casemiro, né? Na reserva. Se o Casemiro sair, tem um cara com as características semelhantes para manter o sistema tático de jogo, né? Muita gente não acompanha o Fabinho, claro, hoje o Fabinho no Al-Ittihad não é o mesmo Fabinho do Liverpool, mas ainda é um bom Fabinho. Quem acompanha na Arábia Saudita sabe que ele tem bons desempenhos, tem a versatilidade dele também poder jogar de zagueiro, né? Então, e não é à toa que ele é o capitão de uma equipe forte lá na Arábia Saudita, né? O atual campeão saudita, né? Ele tem Da a Liga Nacional. versatilidade, né? Até de lateral, se precisar, ele pode fazer também, de repente. Então ele tem versatilidade, é um jogador muito bom. Semelhança com o Casemiro, então, e tem a coisa de ser experiente também. Acho bem acertada essa convocação. E por fim, o último meio-campista, Lucas Paquetá do Flamengo. Já era um nome também que eu imaginava, né? Muita gente acabou tirando fora, né? Por conta que saiu na última lista do Gabriel Sara. Eu tinha até explicado, acho que na época que eu falei, pô, ele tá procurando um cara, caso o Paquetá não chegue por lesão, ele tá procurando algum, já que naquela época o Gerson não tava bem, que seria esse jogador. Então ele procura o Gabriel Sara. Hoje até o Gerson mudou um pouco essa projeção de desempenho dele, mas o Paquetá é um homem de confiança. O Ancelotti gosta muito, muito pela versatilidade dele. Ele seria esse homem para fechar uma trinca de meio campo, também pode jogar de segunda volante. O próprio Ancelotti falou que ele pode jogar de volante, né? Ele falou pivote e duplo pivote, né? O Ancelotti fala. É, Então, o Paquetá é um meio campista completo. E se for pegar a fase dele, que ele estava vindo no Flamengo esses últimos 2 meses, cara, pô, para mim é um absurdo, né? Que ele vinha jogando agora recente pelo Flamengo. ele teve uma queda quando chegou, mas aí tem a questão de adaptação, temporada nova, né? Tem a ansiedade também de estar jogando pelo Flamengo e depois, ao longo dessas partidas, ele vai acostumando, vai melhorando, vai sendo importante pro time e aí pede passagem, né? Aí não tem como.
Atacantes, Endrick do Lyon, esse pedia passagem absurdamente, o próprio Ancelotti imagina ele um pouco mais centralizado, é um moleque que tem uma estrela absurda, né? Pode não ter ainda se consolidado num time, tá sendo titular, sendo um dos melhores do mundo, mas é um cara que na seleção brasileira, todas as vezes que ele entra, esse moleque dá um jeito de resolver a partida, ele parece que você vê, cara, a linguajar, a gíria popular hoje, né? Ele tem a aura realmente, ele entra com uma aura absurda e entrega dentro de campo. Ele é o super substituto, né? Aquela questão do jogador que entra e vai mudar a partida. Tá perdendo 2-1. Você põe ele, a bola sobra pra ele, ele faz o gol, ele cabeceia, faz o gol, ou ele tá na entrada da área, uma bola sobra, dá uma assistência pra alguém, sofre pênalti. Então ele é um jogador completo que tem essa questão de crescer nesses momentos decisivos e pediu passagem no Lyon e na seleção também jogou bem quando foi convocado. Então o Ancelotti não ia deixar ele de fora, eu também acreditava que não ia deixar ele de fora e tá aí. Gabriel Martinelli, do Arsenal, também foi o outro atacante. Esse também gera um nome previsível. O Ancelotti gosta muito do Martinelli. É um jogador que dá profundidade pelo corredor lateral, volta muito para marcar. E eu não me surpreenderia se no jogo de estreia, não na Copa, tá? Mas no jogo de estreia contra Marrocos, ele fosse escalado de titular. Porque nesse jogo vai jogar o Hakimi. Então ele, para acompanhar o Hakimi, para auxiliar ou o Alexandre ou o Douglas Santos ali por aquele corredor, eu não me surpreenderia o Martinelli jogar esse jogo, tá? Então, ele é um jogador que tem essa questão de correr bastante, de ter pique. Então, se você precisar marcar um lateral agressivo igual o Hakimi, um ala agressivo, é muito bom você ter um jogador que volta e que recompõe, né? Que acaba não tendo na característica dos outros, né? Então, você tem um ganho ali no ataque, mas um ganho defensivo. Então, você alivia e desafoga um pouco as laterais, né? Sim. Igor Thiago do Brentford ganha a vaga que o Ancelotti que tanto queria, né? Desse 9 mais físico, 9 bem posicionado dentro da área. O Igor Thiago também é meritocrático, não é à toa que ele tem 21 ou 22 gols na atual Premier League. É, é um cara muito forte fisicamente. A gente viu no jogo contra a Croácia que o terceiro gol é originado a partir de um duelo físico, né, no jogador croata e gera essa transição que o Endrick deixou o Martinelli para fazer um gol. Então é um cara que pediu passagem realmente. E é muito bom batedor de pênalti. Eu acho isso muito positivo. Porque normalmente, se chega numas quartas de final, uma cobrança de pênaltis, né, uma disputa de pênaltis, normalmente quem bate alguns são reservas, porque substituíram 6 durante a partida. Então sobram 4 de linha, e boa parte desses 4 de linha são zagueiros, defensores, né? Porque eles cansam menos no jogo, né? Normalmente os atacantes são mais substituídos. Então você ter um cara vindo do banco que sabe bater muito bem em pênalti, eu acho que é um ponto de muito positivo. Exatamente, é um jogador que tá iluminado, né? Uma temporada fenomenal. Jogando pelo um time menor e entregando a quantidade de gols que ele entrega chama atenção. E aí ele vai pra seleção, faz a partida boa contra a Croácia, né? Então, ele ganhou a vaga, acho que nessas partidas aí, mostrando o compromisso dele no campo, pressionando forte. Então, acho que tem essa questão de o Ancelotti gostar de jogadores fortes, né? De transição. Então, o Igor Thiago é uma. Vai, surpresa boa seria, vai. Luiz Henrique do Zenit também era o nome que conquistou a vaga no campo, né? Tá escondido lá no campeonato russo, infelizmente. Para mim, ele tem bola para ter para estar numa equipe europeia. Não necessariamente de primeiro escalão, mas talvez um segundo, né? O próprio Betis também é um bom nível, né? Que ele até estava antes. Mas é um jogador que pediu passagem, né? Teve uma leve oscilação em algum momento, né? Jogava bem uma partida, muito bem. É o famoso 880, né? Na época ele estava ou ia muito bem ou ia muito mal. Mas aí os últimos 2 jogos que ele teve contra a França e Croácia, ele foi muito bem, manteve a regularidade. Então até justo e meritocrático você levar o Luiz Henrique para a Copa do Mundo. E é um jogador que entra muito bem quando uma partida precisa exigir um jogador no segundo tempo que quebre linha rápido, com um drible que vai gerar cruzamento, ele faz muito bem esse papel, né? Ele é muito ágil, muito versátil nessa questão do ataque. Acho que o Brasil precisa de um jogador como ele, para mim é figurinha carimbada também. O passaporte dele é importante. Matheus Cunha, do Manchester United, foi um atacante, é um cara híbrido, né? Pode também fazer meio campo. No último jogo contra a Croácia, se você pegar posicionamento médio dele, ele até estava como um terceiro homem de meio de campo, né? Um complemento ali junto com o Casemiro e Danilo na época.
Cunha, cara, ajuda muito o sistema do Ancelotti. É o cara que vai cobrir as costas do Vinícius para ajudar na marcação, é o cara que vai puxar, vai trair marcação para liberar espaço para os jogadores de frente infiltrarem, atacar as costas da última linha. É o jogador que vai baixar para recompor no sistema defensivo, né? Tem muita imposição física, então o jogo corpo a corpo ele consegue vencer duelos, né? A gente pode pegar aquele gol de transição que ele acaba lançando a bola para o Vinícius Júnior contra a Coreia do Sul, se eu não me engano, que ele acaba vencendo o duelo Sim. contra o sul-coreano e acaba fazendo esse lançamento. Contra a Croácia também, o primeiro gol é originado de um lançamento dele, então ele é um cara bem completo, eu vejo ele titularíssimo no sistema do Ancelotti, tá? Gosto muito do Cunha e também era um nome óbvio na Copa do Mundo e tinha que ser mesmo. Ele é aquele jogador que vai fazer a ligação do meio para ataque, só que ele é um jogador que não só faz essa ligação, como ele busca essa bola também, né? Então ele vai voltar mais, ele vai ser um meio campista uma hora vai estar mais para ataque, então acho que é um jogador é difícil ter um jogador assim, achar jogador com essas características, não é fácil achar hoje em dia jogador com essas características, normalmente é um cara que fica mais para ataque ou fica mais pro meio. Esse jogador que transiciona nos dois lados, principalmente no Brasil aí tava difícil encontrar, eu acho que ele é um dos principais, assim, dos 11 titulares, né? Ele é o cérebro da equipe, assim, nessa questão. E nessas partidas que ele veio jogando muito bem, que nem você comentou antes contra a Coreia do Sul. Então, o Ancelotti vai potenciar o futebol dele e ele vai ajudar muito também. Vai ter um ganho dos dois. Neymar dos Santos foi o jogador que causou a maior polêmica, né, prévia, né? Todos os jornais esportivos só falavam, Quebrou a Neymar vai ou lista, não vai? né? Só teve essa repercussão toda, essa convocação muito para saber, né, se o Neymar ia ou não ia, e no fim ele foi, né? Eu mesmo, a gente tinha gravado recentemente o vídeo sobre o Neymar, e eu falei, cara, eu levaria, mas eu acho que ele não vai. E eu, nos últimos 3 dias, até falei pro Rick no off, eu falei, Rick, tô achando que ele vai agora, né? E, de fato, ele foi. É um jogador que é importante pro grupo, né? Importante, o Ancelotti até deu uma entrevista recentemente falando que os jogadores gostam muito dele. Então, você tem um cara desse calibre, gigante do jeito que ele é na história do futebol brasileiro, ídolo desses caras, né, dessa nova geração que está já presente dentro da seleção, com certeza ele agrega o vestiário. Né? Ele é um cara que eu não imagino sendo titular, mas é um cara que talvez com pouca minutagem tenha um, dois lances, alguns lapsos de bons lances que possam decidir uma partida. A gente vê no Santos, né, por mais que a partida 90 minutos do Neymar num todo não seja tão positiva, né, não sejam, pô, jogou bem. Não, não é assim. Mas 16 jogos, 12 participações em gols, né? Então, mostra que para mim ele pode estar 90 minutos, pô, ele tá mal, mas um lance ele deixa o cara na cara do gol. Ele deixa o outro companheiro dele livre para finalizar, livre para dar uma assistência. Então, esses lapsos que eu acredito que também o Ancelotti se agarrou um pouco, né? Além do fato do tamanho do Neymar, a repercussão que o Neymar causa, né? Então, para mim também é justo a sua convocação. O caminho do gol no Santos tá saindo do pé dele, né? Quem você falou, 12 participações de gol em 16 jogos, mostra que o último passe, a assistência que vem dele ainda é muito boa. E na Copa do Mundo, Brasil e Marrocos, um exemplo, tá 1-1. Ele tem 25 minutos para jogar. Uma bola que ele consegue achar o Vinícius Júnior, ou tá um Igor Thiago em campo, ele acha o Igor Thiago que faz o gol, já é o suficiente para decidir a partida, é o que a gente precisa. Não precisa dele por 90 minutos, ele fisicamente melhorou nesses últimos jogos, isso foi uma questão que caiu por terra. Então acho que foi acertado. A gente tinha até falado na lista dele, justamente porque com lesões de outros jogadores, toda vez que eu montava a lista dava sempre 25 faltando um jogador na casa das minhas listas. Então eu acreditava que ele ia desse início aí que a gente começou a fazer os vídeos. Eu acreditava nisso quando começou as lesões. Rafinha do Barcelona, outro atacante também, era óbvio a convocação, é um dos melhores do mundo, né? Desde a temporada passada, o desempenho que ele vem tido, é top 5, né? Na temporada passada, para mim, ele foi top 3. Nessa, talvez top 10 não, mas top 20 talvez, top 25, tá ali no bolo, né? Um jogador de alto nível, que tem bons números, bom desempenho, algumas características que agregam dentro da seleção, né? Arrancada, infiltração às costas da última linha, excelente finalização, né? E também bom cobrador de bolas paradas. Acho que isso agrega bastante o sistema. Para mim é unânime o Rafinha na seleção. Então, ele não dispensa comentários, né? Ele é um jogador que já vem fazendo há muito tempo jogos bons. Como você falou, tá sempre entre os melhores do mundo, então tem que estar na seleção, né? Não tem como ficar de fora. Ryan do Bournemouth para mim foi uma surpresa. Não imaginava que o Ancelotti deixaria o João Pedro de fora, né? Não que, ok, o João Pedro não concorria com o Ryan, não é isso. Mas eu imaginava, ó, ele pode deslocar o Rafinha para a direita e ter Rafinha e Luiz Henrique, e na esquerda ter o Vini Martinelli, aí não leva um ponta, né? Já que eu vejo o Ryan com características semelhantes ao do Luiz Henrique, um pouco do Endrick, é que o Ryan tem uma estatura um pouco maior.
Mas eu falar, pô, ele vai chamar dois caras com características iguais? Eu acho que não. Né? E no fim acaba participando, e é até justo, né? A temporada do Ryan, desde o ano passado no Vasco, né? O que ele fez no Vasco, num time questionável tecnicamente, né? Por muitos. E hoje no Bournemouth, chegando e colocando possibilidade real do Bournemouth ir para uma Champions League, se duvidar, né? Ou pelo menos brigar para, né? Então, para mim, isso é algo muito agravante. O desempenho dele tem sido positivo, então, tranquilo também, gosto muito do Ryan. Acho que fisicamente, né, o Ryan tá muito bem, né? Acho que o João Pedro acabou caindo por essa questão física, né? E o Ancelotti gosta de jogadores fortes, pontas fortes, né? Então acho que o Ryan entra muito nisso, né? O Ryan é um touro, né? Então esse jogador fisicamente forte é muito bom em partidas intensas da Copa do Mundo, né? Principalmente contra times que a gente vai enfrentar, né? Que são times muito físicos, né? Então gosto muito dessa chamada dele. E Vinícius Júnior do Real Madrid é o último atacante, é um dos melhores do mundo, apesar de na seleção não desempenhar aquilo que a gente espera, aquilo que ele entrega no Real Madrid. Isso também é cobrança justa, na minha visão, porque se a gente cobra dele é porque a gente sabe que ele tem capacidade para entregar mais. Né? E para mim ele tem que, agora, talvez até com a presença do Neymar, ele fale, opa, beleza, eu vou ser titular, o Neymar reserva, ok. A pressão ainda está sobre mim, mas acho que a pressão diminui um pouco. Tem um cara ali que vai dar umas dicas para ele no dia a dia, querendo ou não, às vezes acontece alguma coisa, a câmera vai buscar o Neymar, então também o Neymar também acaba dividindo um pouco do foco, né? Então acho que tira um pouco do peso. Eu acredito que isso também possa favorecer o Vini na Copa do Mundo, né? Mas é um jogador de alto nível, né? Porque ele já ganhou o prêmio de melhor do mundo, né? Então também tinha É que ir. aquela questão, né? O Vinícius Júnior às vezes tem que se jogando, sei lá, 90 minutos completos, mas ele não, às vezes enxergava um cara que fosse entrar a altura dele no banco. Então tem aquela preocupação, né? Eu preciso dar meu máximo, que se eu sair, não vai sair gol, tem então, aquela cobrança interna própria dele. Então agora tendo um cara no banco, pô, joguei 60 minutos, não fui tão bem. Vou sair, mas vai estar entrando um cara que eu sei que vai fazer o que eu faço, vai crescer o jogo. Então tem essa questão de se aliviar, né? E não se cobrar tanto por um erro. Puta, nesses 60 minutos que eu joguei, eu errei muito e o time perdeu por causa que entrou um cara que também não conseguiu jogar e sei lá o que. Então, ele é um cara que tem esse problema de mental na seleção brasileira, de sentir muito erros, essas coisas. Então, acho que isso vai ajudar bastante ele. Três goleiros que estão por aqui, beleza? Imaginamos que o Alisson quem vai ser o titular. É. Na lateral direita, imagino que Banhas e Wesley sejam os dois laterais, como a gente falou, o Danilo ele vai ser o quinto meio-campista, sendo reserva ah, tanto para a zaga pela esquerda, quanto na zaga pela direita, quanto na lateral direita, quanto na lateral esquerda. Então ele é o último homem, né, o nono defensor. O Ibanhas entregando uma parte defensiva um pouco maior, o Wesley sendo um jogador de possibilidade mais de atacar amplitude, né, sendo essa possibilidade de atacar o corredor. Na esquerda, os dois com características semelhantes, né? Então, acredito que eu não acho que exista aqui um titular absoluto. Acho Não é que unânime mesmo. eu acredito que na Copa do Mundo, talvez quem tiver um desempenho um pouco melhor vai acabar assumindo, mas acho que a princípio o Alex Cedro começa, tá? Na esquerda, a dupla titular é Gabriel Magalhães e Marquinhos, com Bremer sendo destro, reserva do Marquinhos, o Léo Pereira sendo canhoto, reserva do Magalhães. Meio campo, Casemiro e Fabinho, sendo o Fabinho reserva do Casemiro, né? Meio campo, o Bruno Guimarães sendo o titular absoluto, com o Danilo sendo seu reserva, e o Paquetá podendo jogar em várias posições do campo, mudando o sistema, fazendo três meio-campos, ou três meio-campistas, o Paquetá ele entra aqui como esse também o terceiro meio-campista. Pela esquerda, acredito que a convocação do Ryan deixa muito claro que Ryan e Luiz Henrique são os dois 10, os dois pela direita, e o Gabriel Martinelli e Rafinha são os dois pela esquerda, tá? Eu imagino que a Copa do Mundo a gente tem a Rafinha e Luiz Henrique, mas com versatilidade. Ryan e Luiz Henrique também podem jogar pela esquerda, assim como Martinelli e Rafinha também podem jogar pela direita. No ataque, imagino que o Vinícius Júnior e Matheus Cunha sejam os titulares, tá? E o Endrick, até por ter uma característica de atacar espaço, atacar as costas da última linha em velocidade, seja talvez um reserva do Vinícius Júnior. E o Igor Thiago, o nono atacante, um jogador com característica diferente, um jogador mais físico e uma necessidade de jogo. Estamos precisando de um cara para cabecear, para brigar no corpo, dentro da área. O Igor Thiago entraria. Matheus Cunha com o Neymar de reserva, imagino eu. Mas, não significa que necessariamente o fato do Hendrick ser reserva do Vinícius Júnior nesse padrão não significa que os dois não possam jogar juntos. O Ancelotti pode muito bem decidir, vou tirar o Cunha nesse jogo porque esse jogo está pedindo alguém explosivo, de velocidade. Então, eu posso jogar Vinícius e Hendrick. Então, variedade, vários jogadores com várias características, ele pode jogar de várias maneiras. Assim como eu até falei no jogo contra Marrocos, para acompanhar o Hakimi, pode ser que o Martinelli jogue na esquerda, ele joga o Rafinha na direita. Então,
vai gerando possibilidades, né? Não necessariamente um é reserva do outro. Você tem jogadores com características distintas que um pode jogar aqui, o outro pode jogar ali, um pode ser complemento do outro, e assim por diante. Jogadores de multifunção, né? Acho que o sistema até que o Ancelotti joga, que eu comentei no vídeo da França, que a gente comentou, ele exige um pouco de jogadores que fazem essa multifunção, né? Então, é importante você saber que num jogo mais físico e que o Matheus Cunha de repente não tá conseguindo entregar um passe, tá muito fechado, você tem jogadores igual o Vinícius Júnior Hendrick que vão explodir, vão quebrar, até com o Ryan, vai quebrar a linha correndo, então pode usar eles. Então acho que a gente tá bem servido nessa questão de tudo que a gente vai enfrentar, a gente tem uma peça pelo menos que pode ser utilizado nesse sistema. Jogadores que tiveram grandes convocações, né, em quantidade neste ciclo que ficaram de fora, a gente tem o goleiro Bento, que foi o goleiro mais chamado neste ciclo, teve 13 convocações, né, enquanto o Alisson teve 11, isso que eu já estou considerando essa da Copa, né, o Alisson 11, Ederson 10 e o Everton teve 6, o Bento teve 13 e ficou de fora, né, acredito que muito pela fase recente. Nas laterais, nenhum outro lateral passou de 6 convocações, porque a gente teve muitos laterais Sofreu convocados, não é muito à toa também que nessa lateral. não é à toa que o Brasil foi o time dos grandes times que mais teve jogadores convocados, foram 96. Né? A exemplo de comparação, a seleção francesa, que a gente tanto teme, teve 52. A Croácia, que eliminou a gente na última Copa, teve 45. O Brasil teve 96 jogadores, tá? Então, laterais, teve bastante laterais distribuídos, né? Os laterais que mais tiveram convocações nesse ciclo, aí na direita teve Wanderson com 6 e Wesley com 6, né? O Wesley agora com a convocação para a Copa se igualou ao Wanderson. Na esquerda, o lateral com mais convocações foi o Guilherme Arana, com 6 chamadas, tá? O Alexandre e o Douglas Santos chegaram a 4 convocações com essa de hoje, se igualando a Alex Telles, Caio Henrique, Carlos Augusto e o Wendel do São Paulo, que também tiveram 4 convocações. Zagueiros, Beraldo teve 8 convocações, ficou de fora. Éder Militão teve 5, muito por conta das lesões, tá? Senão, com certeza, ele teve 2 anos fora por conta de LCA, seria bem mais. Tá? Meio-campistas também que tiveram bastante convocações. Tem o volante André, do Wolverhampton, teve 11 convocações, ficou de fora da Copa do Mundo. O Gerson teve 6 também, 6 convocações. Andreas Pereira teve 7 convocações, também ficou de fora. Tá no setor ofensivo, você tem o próprio Rodrigo também com 13 convocações que ficou de fora, mas também muito por conta da lesão, né? E no ataque, Richardson teve 8, ficou de fora, João Pedro teve 6, ficou de fora, mas ninguém passou a 10, né? O Hendrick agora chegou a 9, que é o atacante com mais convocações no ciclo, né? Outra situação interessante, o Brasil teve bastante jogadores com uma única convocação nesse ciclo convocado, né? Exemplo, Igor Thiago, Léo Pereira e Ryan, que estrearam no ciclo e também na seleção brasileira na última data FIFA de março Só e foram foram pra convocados Copa. para a Copa do Mundo, né? E o ciclo aparentemente se encerra, né? A gente ainda torce para os nossos jogadores não se machucarem nessa reta final de temporada. Temos 3 semanas para começar a Copa do Mundo. Que todos esses jogadores cheguem aptos fisicamente, que a gente conseguiu fazer uma Copa do Mundo boa. E é um recado que eu até passo para vocês, que a gente às vezes olha um jogador que, pô, não gosto desse cara, esse cara foi chamado, não vou torcer para o Brasil, ou vou torcer para esse cara jogar mal. Ou, tipo assim, às vezes um cara que você gosta muito, pô, não foi chamado, então, pô, vou torcer contra, vou torcer para fulano jogar mal por conta disso, porque esse cara foi no lugar do jogador que eu gosto. Pô, não, vamos abraçar a seleção. Igual eu falei aqui, pô, eu levaria o Thiago Silva no lugar do Léo Pereira, mas eu vou torcer contra o Léo Pereira, muito pelo contrário, eu quero que o Léo Pereira, se jogar na Copa do Mundo, faça uma ótima Copa. Até porque é Quero o que ele vá Brasil, bem. né? É uma seleção Perfeito. só, né? Se a gente torcer, mas o Léo Pereira é do time rival meu, por exemplo, aí eu vou torcer contra ele falhar, e aí vai estar todo mundo perdendo, né? Então, vamos torcer, a convocação foi boa, vamos torcer fazer uma Copa boa, sem lesões aí até começar a Copa, e de bem quando começar a Copa, vamos manter esse plantel aí pra cima. Sim. E só para dar um monte de informação que eu achei o nome dele aqui agora, o Estevão, que ficou de fora da Copa por lesão, teve 7 convocações no ciclo. Também é um número considerável, né? Praticamente Sim. metade das convocações disponível, ele esteve disponível, né? Mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Digam aí nos comentários algum nome que você falou, pô, eu queria ter levado esse cara, esse jogador eu gostava muito, queria ver ele na Copa do Mundo, tá? O espaço está aberto. Então curtam, compartilhem e até a próxima. Até a próxima, galera. Valeu.